Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema urinário ou aparelho urinário, o qual é responsável pela produção e eliminação da urina. Possui a função de filtrar as impurezas do sangue que circula no organismo, ou seja, elimina tudo o que não mais é necessário para o organismo, é expelido, é eliminado pelo sistema urinário. Então, o sistema urinário é composto por 2 rins, pelas vias urinárias, formado por 2 ureteres, a bexiga, a bexiga urinária e a uretra. Uma das patologias mais frequentes do sistema urinário é a cistite. O que é cistite? Ite, como todos já sabem, é inflamação. Então, é a inflamação ou infecção causada por bactérias que atingem a bexiga. As mulheres são mais atingidas que os homens. Por quê? A uretra da mulher é mais curta do que a uretra do homem. E outra coisa, anatomicamente falando, a parte genital feminina fica mais perto do ânus do que a parte genital masculina. Então, o que é que pode acontecer? Muitas mulheres podem, às vezes, se infectar, se contaminar com a bactéria, a mais conhecida e a mais frequente em cistites e infecções urinárias, é a que causa a bactéria que causa infecções urinárias é a que está presente na flora bacteriana do intestino, o Streptococcus, certo? Desculpe, a Escherichia coli. Por quê? Porque como anatomicamente falando, a vagina é muito próxima do ânus, muitas vezes há uma contaminação da parte que vem do ânus ascendente, ou seja, a Escherichia coli pode ascender, subir e encontrar a uretra e penetrar e ir diretamente para a bexiga. Ou às vezes até a questão da higiene. A forma como a mulher faz a higienização pode comprometer na questão da infecção pela Escherichia coli. Ou às vezes até na própria relação sexual, quando ambos, homem e mulher, não têm uma higiene correta, pode também ocasionar uma cistite, tanto no homem quanto na mulher. Então, assim, a gente tem que informar que, principalmente, as mulheres têm que fazer uma higiene de cima para baixo, ou seja, a região da vagina percorrendo até o ânus. Outra coisa importante, antes e depois das relações sexuais, tem que fazer a higiene. E também em crianças, em bebês, a gente tem que orientar as mães que tem que fazer a higiene correta da vagina da criança, usando água, principalmente, né? Água e sabão, sabonete líquido ou sabonete neutro, da parte da vagina para o ânus e nunca do ânus para a vagina, porque pode trazer as bactérias presentes no ânus para a vagina. Outra coisa importante é que nos homens pode acontecer o quê? Muitos homens durante todo o dia, trabalham, fazem assim, urinam, só que quando chegam em casa, podem querer namorar, ter relações sexuais, e aí eu não sei se vocês já perceberam que em alguns homens pode apresentar na glande do pênis uma massa branca, esbranquiçada, que é chamada o esmegma, que tem um odor característico,
que esse esmegma, se o homem for ter relação sexual com a mulher e não tiver a higiene, ou seja, não tiver a higiene de lavar pênis antes da relação sexual, esse esmegma, ele contém bactérias que podem também causar a cistite. Então, uma das principais maneiras de evitar assim, a cistite, que é a infecção justamente da bexiga, né, das infecções urinárias, é a higiene, principalmente, ingerir muito líquido, porque com a ingestão de muito líquido, os rins vão filtrar melhor e aí vai urinar mais e a quantidade de bactérias que já existem, porque como a gente sabe, como a gente já falou, se o sistema urinário é um sistema que elimina as impurezas, consideravelmente na bexiga existe o quê? Existe justamente bactérias, pois lá é onde há o restante dos resíduos, as coisas dos nutrientes e demais substâncias que o organismo não mais absorve. Então, que são resíduos impuros, e quando se diz que são resíduos impuros, consequentemente, há uma proliferação de bactérias. Então, por isso a gente recomenda, os profissionais da saúde recomendam sempre a ingesta hídrica de 2 a 3 litros de água por dia, para evitar que a bexiga fique vazia, ou quase que totalmente vazia, e que haja proliferação em grande quantidade da Escherichia coli, que é a bactéria que mais causa infecções em mulheres e em homens, principalmente nas mulheres. Pode haver também a cistite assintomática, certo? Assintomática, ou seja, que não tem sintomas. Elas são mais características em mulheres gestantes. Elas não sentem nenhum sintoma de dor ao urinar, ou ardência, ou dor no pé da barriga, dor na região pélvica. Porém, quando se faz o sumário de urina ou uma urocultura, observa-se a presença da bactéria, da Escherichia coli, e aí tem que se fazer um tratamento com antibióticos para combater essa infecção, porque uma cistite não curada ou mal curada, como a gente fala, quando as pessoas têm o hábito muitas pessoas têm o hábito de tomarem medicações, principalmente antibióticos, e quando se sentem melhor, mesmo que o médico prescreva essa medicação por 7 dias e uma pessoa começa a se sentir bem no 3º ou 4º dia, a pessoa ela interrompe o tratamento. Isso é um erro. Por quê? Toda medicação, principalmente os antibióticos, eles devem ser tomados rigorosamente nos horários corretos e pelo tempo determinado pelo médico, para que não haja um descontrole no tratamento e também não haja uma resistência daquele antibiótico. Porque se a pessoa interrompe o tratamento, mesmo que ela esteja se sentindo melhor, e o médico prescrever uma medicação, por exemplo, uma medicação que deve ser tomada durante 7 dias, de 12 em 12 horas, a pessoa se sentiu melhor no 5º dia e interrompeu o tratamento, está errado. Mesmo com a melhora dos quadros, tem que seguir o tratamento rigoroso e tomar a medicação durante o tempo prescrito, porque só assim a bactéria vai ser totalmente destruída. Por isso grandes problemas acontecem dessa resistência das bactérias, principalmente em hospitais, onde acontece a questão das bactérias multiresistentes. Ou seja, o que são bactérias multiresistentes? São resistentes a quais muitos antibióticos. E as mulheres e homens, por exemplo, eles às vezes, hoje em dia nem tanto, mas antigamente as pessoas usavam o antibiótico aleatoriamente, né?
por poucos dias, onde antigamente, em tempos remotos, os antibióticos não eram prescritos em medicações de uso controlado, então se vendia como se vendesse água. E aí o que é que causou? Causou justamente as bactérias começaram a ficar multiresistentes a inúmeros antibióticos. É tanto que, tanto numa infecção urinária, como numa amidalite ou uma otite, tem antibióticos que não servem mais. Ou seja, as bactérias que se alojam nesses locais, eles já estão resistentes a esses antibióticos. Então, é preciso fazer uma urocultura. Ou o que é uma urocultura ou uma cultura de garganta, por exemplo? É justamente pesquisar qual tipo de bactéria existente naquele meio e fazer um antibiograma. Também, além da cultura, de um determinado local da garganta ou da urina, por exemplo, faz também um antibiograma para saber qual tipo de antibiótico mais efetivo e eficaz no combate a essa infecção. Então, como eu já falei, homens e mulheres e crianças estão sujeitos à doença. No entanto, ela é mais prevalente nas mulheres porque as características anatômicas femininas favorecem sua incidência, devido a que a uretra da mulher, além de mais curta do que a do homem, está mais próxima do ânus, o que favorece a passagem dos micro-organismos. Outro problema que acomete o sistema urinário é a glomerulonefrite aguda, difusa, a GNDA, ou glomerulonefrite pós-estreptocócica, a GNPE. Caracteriza-se por um processo inflamatório de origem imunológica que acomete todos os glomérulos, ou seja, onde se filtra o sangue dos rins e vai para a bexiga, os glomérulos de ambos os rins, e essa doença não possui cura, mas existe tratamento para evitar a insuficiência renal. O que é insuficiência renal? Insuficiência renal é uma condição médica em que os rins deixam de funcionar. Ela pode ser insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica. A insuficiência renal aguda pode ser de início súbito, certo? Os sintomas mais comuns são inchaços das pernas. Por quê? Porque se os rins deixam de funcionar, o que é que acontece? Não há uma filtração e então há um acúmulo de líquidos, principalmente nas regiões inferiores, nas pernas. O cansaço, vômitos, perda de apetite ou confusão. As complicações mais comuns são uremia, aumento da ureia, elevada concentração de potássio ou excesso de volume de sangue nas cavidades do coração. Entre as complicações da doença crônica estão também as doenças cardiovasculares, hipertensão arterial ou anemia. As causas mais comuns da insuficiência renal aguda são diminuição da pressão arterial, bloqueio do trato urinário devido à formação de pequenas pedras na bexiga ou nos ureteres ou nos próprios glomérulos. Alguns medicamentos, perda de músculo e síndrome hemolítico-urêmica. As causas mais comuns da insuficiência renal crônica são nefropatia diabética, hipertensão arterial, síndrome nefrótica e doença renal policística, que é os famosos cistos na região dos rins. O diagnóstico da doença aguda geralmente baseia-se numa associação de fatores, como diminuição da produção de urina, a pessoa diminui a produção de urinar,
ou aumento da quantidade de creatinina no soro. Quando se faz um exame de sangue completo, né, e se vê a taxa de creatinina, observa-se que há um aumento exagerado de creatinina. Se o médico, na hora que estiver lendo o exame, verificar que tem uma alta taxa de quantidade de creatinina, ele já subentende que pode ter algum problema renal associado. O diagnóstico da doença crônica geralmente baseia-se no valor da taxa de filtração inferior a 15 ou na necessidade de terapia de substituição renal e também equivalente ao estágio 5 da doença renal crônica. O tratamento da doença aguda geralmente depende da causa subjacente. O tratamento da doença crônica pode incluir a hemodiálise, onde tem o papel, usa-se uma máquina que vai justamente fazer o papel dos rins, que é justamente filtrar o sangue, uma diálise peritoneal ou um transplante de rim, em último caso. A hemodiálise é realizada por uma máquina que filtra o sangue no exterior do corpo. Na diálise peritoneal é colocado um líquido específico na cavidade abdominal, que depois é drenado, sendo este processo repetido várias vezes por dia. Por fim, o transplante de rim envolve a colocação através de cirurgia de um rim de uma pessoa saudável, seguida pela administração de medicamentos imunossupressores para evitar e prevenir a rejeição de transplante. Entre outras medidas, as mais recomendadas para a doença crônica estão manter-se ativo e ficar atento às específicas na dieta, certo?